lá, gente. Nosso podcast, mais um dia especial e um dia que, para mim, eu tenho que ter muita preocupação, porque é todo dia que eu recebo uma mestre em administração, nem uma doutora, né? Eu estou aqui com a minha amiga, posso chamar assim, Claro, Tânia Fischer, né? Doutora em administração do Rio Grande do Sul, né? E aí depois São Paulo, quer dizer, o mestrado foi feito no Rio Grande do Sul e o doutorado na Universidade de São Paulo. isso. E a gente tem o privilégio de ter isso aqui, né, essa qualidade, essa competência na Bahia, na UFBA, né? Que maravilha! E ela realizou estágio de pós-doutorado na França, Estados Unidos, Canadá, Espanha. Imagine que potencial que a gente tem aqui. A gente precisa aproveitar, saber aproveitar melhor, né, essas qualidades que estão aqui, que é rara. Normalmente as pessoas, né, capturam logo, levam todos os nossos talentos, né, levam embora. Né, atualmente professora titular da Universidade Federal da Bahia, coordenadora do Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social, pesquisadora do CNPq, membro titular da Academia Baiana de Ciência, conselheira da Fundação Banco do Brasil, SEBRAE e FIEB, foi presidente da Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação, Administração e Diretoria da Associação Nacional de Programas de Planejamento Urbano e Regional e Associação Nacional de Programas de Ensino de Transporte. Foi consultora da Unesco, Banco Mundial e BID. Tem experiência nas áreas de administração, educação, com ênfase em poderes locais e gestão social do desenvolvimento territorial, organizações e interorganizações, gestão e educação para a gestão. Bom, que orgulho! Seja muito bem-vinda Muito ao nosso obrigada. podcast. Muito É da obrigada. nossa conta. Por favor, fique à vontade. Nós estamos aqui na nossa bicentenária Associação Comercial da Bahia. Eu já tive a honra de estar com a senhora, ou com a doutora, como a senhora quiser que eu chame também, Por favor. a gente poder bater esse papo tranquilo, esse papo sobre cidadania, esse papo sobre desenvolvimento, né, que é o mais importante da nossa nação. Né? E eu queria abusar dessa experiência, Vamos queria que você lá. me falasse um pouquinho o que é que. Pergunta simples, o que é que você, com tanta experiência, o que é que você acha que nos falta? Por que que a gente ainda não evoluiu mais? Bem, é uma pergunta, né, bastante complexa. Nós vivemos num país, né, que tem uma complexidade territorial muito grande, né? Na verdade, nós somos um país com vários estados, vários territórios que têm a sua identidade própria, e nós estamos sempre na tentativa de construção de uma identidade nacional, né? Qual é a identidade brasileira, realmente, né? E a identidade brasileira passa obviamente, naturalmente, pelo social. Então, nós temos que crescer como povo, como consciência cidadã, como inteligência cidadã, como tem aqui o título do seu livro. Quer dizer, a gente está fazendo isso ao longo desse tempo, mas eu diria que todas as conquistas já realizadas, temos ainda um caminho a percorrer. Até porque o mundo muda, né? Muito. Então, o mundo que está à beira, né, e, enfim, é, de uma potencial guerra mundial, né? Temos tantas dificuldades na América Latina, né? Somos um país com um território muito grande, muito diferenciado, né, entre os recortes territoriais do Brasil, né? As regiões, os estados, as cidades, somos muito diferentes. Somos um país que teve uma imigração estrangeira. Eu sou descendente de alemães, né? O meu nome é Diderich, A senhora é gaúcha, descendente de de alemães. alemães, né? Meus bisavós foram é, imigrantes alemães que vieram é, Fugiu da guerra? por pobreza para Vieram construir, antes da guerra? antes da guerra, Ah, no início do ano do milênio. Eles vieram para construir a sua própria vida, né, que estavam passando fome na Alemanha, e vieram e a imigração alemã e a imigração italiana no Rio Grande do Sul trouxe uma contribuição muito interessante. Agora, temos os povos originários, nós também tínhamos indígenas, né?
hoje estão raríssimos, né? Indígenas no Rio Grande do Sul. Também teve os negros, que não foram migrantes, né? Que não vieram voluntariamente, vieram também como escravizados lá, né? Tudo isso no sul do Brasil, ainda com digamos assim, com a vizinhança, né, com os países de fala espanhola, com a cultura espanhola, trouxe uma diversidade até para o meu estado, que é tão pequeno, muito grande, né? E quando eu vim para a Bahia, foi interessante, porque eu vim por duas razões. Eu vim, primeiro, porque me convidaram para criar um programa de pós-graduação aqui, porque lá eu trabalhava na pós-graduação, na URGS. Aí, com o doutorado, me convidaram para eu vir para a Bahia criar o programa de pós-graduação que eu vinha criar, né? E, aliás, criei dois. Criei o de administração geral e depois o de gestão social, de anos depois, pós-graduação. de pós-graduação. E de graduação também. De gestão social, eu criei graduação, pós-graduação, especialização, né? E também eu casei com um baiano, Ah, sabia que o amor estaria com certeza eh, absoluta que eu influenciando conheci essa em vida. Brasília, naquelas reuniões do Ministério da Educação, da CAPES, né, que é o que a gente vai. Eu conheci lá e chamava-se Antônio Celso Espínola Costa e foi o fundador do Instituto de Química da Universidade Federal da Bahia, né? Um grande cientista, uma pessoa já se foi, mas foram 30 anos, né, de uma convivência muito harmoniosa, né? Então eu vim por duas razões, a razão pessoal e a razão profissional. Claro. Deu para casar as duas coisas. E aqui chegando, eu comecei a administração, isso durou no início dos anos 90 até é, atualmente ainda existe, e o programa está lá, né? E todo ano acolhe, agora tem mestrado, doutorado, especialização. E no início dos anos 2000, já eu fui sensibilizada para criar alguma coisa que formasse os gestores sociais. Porque entendendo que a Bahia, como o Rio Grande do Sul também, precisa de gestores sociais. Do que do Você desenvolvimento poderia territorial. explicar para a gente o que é um gestor social? O gestor social é aquela pessoa que olha para a sociedade e forma essas pessoas que vão fazer o empreendedorismo social, que vão se dedicar, não é, às causas, mas também o gestor social está no governo. Hoje eu formo gestor social para a empresa. Por que não? Claro que sim. Claro. Aliás, a empresa tem Ah, função social e é o que eu defendo, né? sim, Eu sou ativista exatamente da função social da empresa. Eu, isso. eu, eu, eu digo Eu acompanho o seu claramente, trabalho. pois é, que a pessoa jurídica, na Constituição, do artigo 170, ele, né, ou seja, ele que se propôs, ou eles, que são sociedade, a abrir qualquer negócio, ele tem uma função social. E as funções sociais do artigo 170, coincidentemente, né, que não é coincidentemente, eles exatamente são as mesmas do Estado. Até o assistencialismo, pra você ter uma ideia, né, pleno emprego, está como função social de quem tem um CNPJ. Sim, Então, exatamente. eu acho que essa ideia de o empresário no curso de administração de empresa Aham, da universidade, não sei se tem já essa matéria, tem, já tem a tem, matéria, então tem. ótimo, melhor É. ainda. Tem, e também, então, nós formamos os gestores sociais que vão atuar em empresas, gestores sociais que vão atuar na área pública, né? Eles podem ser governantes, mas também podem ser um técnico, né, Claro. que vai trabalhar com os projetos sociais. E pessoas para o mundo associativo, né, que é muito complexo também, né? Então, nós temos esses três tipos de público juntos nas salas de aula, e é muito interessante esse compartilhamento eh, de experiências e, né, desses três setores, quando estão todos juntos, que a gente vê, né, como um às vezes não entende muito bem o outro, né, então também essa formação é uma formação para ajudar a trabalhar junto, né. Então você acha, exatamente, a palavra foi muito boa, ajudar a trabalharmos juntos. E nós estamos vivendo hoje, no Brasil, e eu sinto, talvez você
possa me ajudar melhor e sim. possa esclarecer melhor para nós que pensam, se pensarem igual a mim. Nós estamos vivendo uma crise nas instituições, né? Nós temos uma crise hoje inquestionável na instituição dos três poderes, né? Nós É. temos os três poderes hoje disputando e impressionante historicamente no Brasil depois de 88, né? Eu acho que a percepção do povo brasileiro que tem a pior avaliação de credibilidade que nós temos hoje no nosso Supremo Tribunal Federal, no nosso Congresso Nacional também, nos nossos políticos, né? A gente está vivendo nossas instituições. E a gente também assiste esta mesma crise existindo nas universidades, né? Ou seja, as universidades também passando por uma crise muito séria, né? As universidades, principalmente vamos lá, as universidades as federais, né? Vamos dizer assim, vamos dizer que a Universidade Federal. A gente vê muita crítica, né? Da gente estar, em vez de estarmos buscando o conhecimento, nós estamos muito também nos permitimos existir a polarização ideológica. É esse sentimento verdadeiro, mas eu sei que está lá dentro, que está enxergando, se vê isso acontecendo realmente. Não exatamente assim. Eu diria que a crise é muito mais eh, enraizada, né, na própria sociedade brasileira. Veja só, esses dias eu estava conversando com alguns religiosos e chegamos à conclusão que as igrejas estão todas em crise. Igreja em crise. E Esse assunto que eu queria saber. Isso aí agora, Igreja Católica está em crise, né? Então, nós vivemos isso em Salvador, né? Como vivemos também em outros estados, mas aquela religiosidade antiga, tradicional da Igreja Católica não existe mais, como também boa as outras observação, religiões, excelente observação. pentecostais e outras, todas estão vivendo uma crise, que é a crise da saída, né, da pessoa daquela, daquela religião e a procura de outra, porque a angústia está muito grande, a ansiedade, as pessoas procuram então um, digamos assim, um atendimento religioso e não se satisfazem com a religião que tem, procuram outra e não se satisfazem, procuram outra. Então, está havendo isso, que é um problema social. Né? Então, Mundial, né? a religião mais aqui na Bahia, né, mais, digamos assim, que oferece mais esse tipo de... É o candomblé. Pela natureza do candomblé e pelas pessoas as pessoas que o procuram, né? Então tem alguma coisa mais, muda menos o pessoal do candomblé. Pode mudar de terreiro, mas procura uma outra coisa dentro do candomblé. As outras religiões estão todas sendo abandonadas por outras religiões. Então isso é um problema muito sério. Deixa eu entender, que agora eu fiquei curioso. É, Sou mais curioso do que vocês aí, tá? Só para vocês entenderem aqui. Mas é interessante, porque eu não tinha parado para avaliar essa é, questão. O que você está trazendo é que nós estamos vivendo um problema do ser humano, é, né? do Nós humano. estamos vivendo exatamente uma angústia e uma busca de identidade, e como nós somos frágeis, a gente busca sempre o conforto do nosso desconhecimento através de uma religião, Sim, né, que conforta, na realidade, quando você não sabe, né? Vamos lá, desde lá de trás, que a gente achava que Deus era o sol, Deus era a lua, Deus era o mar, Deus era o trovão, Deus era o fogo, Deus era tudo que a gente não sabia como surgia nem como era provocado. Quando a gente vai avançando, a gente vai diminuindo, né, o tamanho desse Deus, e daqui a pouco nós chegamos em um Deus que a gente não sabe, né? Mas sempre com aquela figura do bem e do mal, né, em todas as religiões existem, né? é, O bem e o mal ali disputando, que na verdade é nosso instinto, né? Como animais irracionais, primitivos, mas também racionais. Quando a gente começa a pensar e a lembrar, a gente começa a ficar um pouco angustiado e vai atrás de religiões. Aí essas religiões começam também a sofrer uma crise. claro.
num mundo em crise. no mundo inteiro, mundo em crise, É, e ainda mais com essa é, velocidade que a inteligência artificial está nos trazendo e está exatamente. nos provocando. Então aí isso acontece, né? E Eu nós queria ouvir temos, a é, sua percepção de estudiosa, uma pessoa que quer que você imagina, mas de gestora. Olha a provocação que eu estou querendo, que é que eu estou querendo arrancar, né? Não vou perder essa oportunidade, né? É, como a gestora social, né? O, e depois eu vou falar um pouquinho dos nossos programas para a gente tocar o sim, eu barco. gostaria muito de É, conhecê-los. como é que a gente hoje, né? Com IA, com essa velocidade, com essa visão do ideal rápido, né? O Aham, jovem hoje está vivendo um bombardeio de experiências que não há educação claro. familiar em casa, nem na faculdade que consiga controlar isso. É por aí? Não, sem dúvida é, e eu diria o seguinte, na verdade, eu ampliei muito o conceito de gestão social. Ampliou. Sim, Ótimo. ampliei muito. Por quê? A gestão social não se limita aos desassistidos, não se limita àqueles que já representam, né, esse segmento de pobreza, de não. Gestão social nós temos que fazer da nossa vida, da Maravilha. nossa classe social. Então, os problemas de gestão social hoje estão no homem, na mulher, né, Tá, nos humanos. certo. Nós somos pessoas com problemas de gestão social porque vivemos em sociedades, sejamos Perfeito, muito ricos, muito pobres, perfeito. intermediários, isso tudo é gestão social. E os problemas de gestão social, naturalmente, com o IA e outras coisas, começam a se colocar de uma forma, digamos assim, diferente, e nós temos que olhá-los e na sua evolução. Eu adorei esse conceito, como se ampliei exatamente, e quando você diz, seja quem for, é humano, seja qual for a classe social É, dele, a posição dele dentro da é, sociedade, a gestão social, ela está ali, e a gente precisa isso, fazer. Perfeito. exatamente. Então, a gestão social é necessária em qualquer lugar que estejamos. Nós sabemos, vivemos, eu vivo em universidade, meus colegas são também doutores, todos temos, né, uma formação e tal, mas existe aqueles problemas que vão existir. Num lugar de pobreza, a inveja, o ciúme, a concorrência. Perfeito. O Homem é homem, mulher é mulher, né? E nós vivemos os problemas, seja qual for o nosso extrato social, né? Eu Seja qual for a adorei essa nossa questão. posição. E É. quando a senhora coloca assim, que a gente tem os nossos problemas, a inveja, o Sim, medo, a a ansiedade, competição. a competição, o oportunismo, É, né? A questão é, da do oportunismo também, é, porque o ser humano, ele é um bicho, ele é é. oportunista, ele está no instinto dele. Está no instinto. Então, a gestão social, isso é muito bacana. É gestão de tudo isso. Pronto. Então, quando a gente fala nisso, veja bem, eu queria até colocar, quando a gente, tanto do livro, né, dos dois, né, que a gente veio tentando construir a questão da participação, né, ou seja, da consciência cidadã Sim. participativa, transformadora, é exatamente a gente se entender com essa responsabilidade Uhum. da nossa gestão social. Isso. A nossa gestão social começa onde estamos aqui trabalhando, né? Vai para É, outros. Então, eh, o observatório. O observatório que eu tenho agora de Gestão Social e Desenvolvimento Territorial, que está dentro do CIAGS, né, que é esse centro, então, ali atrás, como você falou. A ideia é, assim que a gente conseguir recursos, estamos aí solicitando, etc., é criar alguma coisa que seja um espaço de recepção das pessoas de todos os níveis. Que elas possam conviver entre si e possam conviver com outras categorias sociais também, com outros profissionais. Trazer pessoas do mundo empresarial para conviver com o mundo associativo e para conviver com pessoas da gestão pública.
ter atividades que articule, bem como idades também. Então, por que que não podem se fazer uma reunião com essas pessoas dos 60 a mais que venha discutir o seu futuro? Claro. O que que eu vou fazer até... Eu tive vou só contar uma historinha Não, rápida. pode ficar à vontade, aqui nós É, estamos à vontade, viu? temos um aluno muito inteligente, né? É, então ele me falou uma coisa que eu achei assim extraordinária. Ele disse: eu tenho 19 anos, eu estou fazendo o curso de graduação em gestão social. Depois da graduação, eu vou fazer o mestrado em administração, eu acho, e depois eu vou fazer um doutorado em educação, porque eu quero trabalhar com essa, né? E é o seguinte, esse vai ser o meu projeto até 40 anos. Quando eu fizer 40 anos, eu vou fazer outra graduação, outro mestrado e outro doutorado, porque eu vou viver 100. Vê o Aí quê? eu vou viver 100 anos. Ah, certo. E aí eu tenho que ter uma outra graduação, outro mestrado, outro doutorado, porque o mundo vai mudar daqui a... Né? E vai ter cursos novos. Vai, exatamente. Olha que menino genial. O É, nome dele é Ricardo Penido, irmão da Ana Penido. Ricardo Penido, Penido. Ricardo Penido tem a ver com o que está candidato agora a reitor da Penido? Penildo, né? Não, é Penildo. Não, Penildo É outro. Renato, tem o Penildo, que agora é Penildo, é né? Penildo. Penildo que. Penildo, mas Penildo, né? Ah, Penildo. Então, É, esse Ricardo Penildo é um estudante Penildo, finlandiano é um que não, estudante. mas não é parente. E? Não são parentes, não. Não, não são. Ah, E ele, eu quero, porque ele tem a noção já de que ele vai viver, pode viver 100 anos, que a vida vai prolongar, né? Com toda a tecnologia médica, com tudo que também. eu fui agora para a festa de 100 anos. Como é o nome dele, pelo amor de Deus? 100 anos agora. Meu padrinho da academia do Rotary. Meu Deus do céu, isso é horrível para mim. Mas, Sim, certo, ele está vendo que eu não tenho 100, mas ele está lembrando de tudo, falando tudo, discussando, e eu estou esquecendo. Mas veja bem, qual é espetáculo. E 100 anos dele em pé, falando e sim. participando das festas, então já estamos vivendo os 100 anos, né? É. Minha E mãe está com aí, 96. e aí a pessoa, na verdade, como o Ricardo intuiu, né? Precisa ter dois projetos. Geraldo Leite, obrigado. Geraldo Leite, desculpe, meu querido Geraldo Leite, 100 anos, inteiraço. Que bom. Ele é da Fundação José Silveira, Sim, da Academia da Rotariana de Letras, legal. tantos mil também. Mas eu fiquei até trazer ele aqui também para a gente conversar. Mas veja bem, deixa eu só para a gente Sim. colocar aqui. Nós estamos fazendo um observatório. Vamos ter agora o observatório do Beru, da Escola do Beru. A Fundação Paulo Cavalcante, da qual leva meu nome, né, que é a Aham. nossa fundação, ela está exatamente no dia 14/5, né, 8h30, começa a oficina, a apresentação do Observatório Educacional do Beru, Semana que Tancredo vem. Neves. Semana que vem. Então, está convidada, eu faço Muito questão obrigada. seria um prazer imenso estar lá, porque é importante, e a gente tem feito esse trabalho. Vai ser no Colégio Estadual Zumbi dos Palmares, né, no Beru. No Beru. Observatório Educacional. E a gente, além desse trabalho que é educacional, do observatório, a gente está também reativando os observatórios sociais, que em 2001 foi criado pelo Conselho de Contabilidade no Paraná, em Maringá. Sim. E aí, de lá para cá, eu tive a ideia de criar um projeto de lei que era o Estatuto da Consciência Cidadã, Uhum. né? O Estatuto da Consciência Cidadã Brasileira. E esse estatuto eu entreguei ao deputado Otto Alencar Filho, que agora não está mais como deputado, e esse estatuto de Otto ele deu entrada e ele terminou saindo com o projeto de lei, o 3995 de 2025, como observatórios sociais. Olhe bem.
E aí, quando a gente começou a olhar, ele mostrava exatamente que os observatórios sociais, ele ocuparia uma lacuna, um espaço imenso entre o cidadão isolado, o empresário isolado e as instituições públicas, fiscalizadoras e controladoras. Interessante. E o Observatório Social, quando eu estou discutindo para projeto de lei, eu descubro indo para Santa Catarina, para Lages, né, em 80 anos da Associação Comercial de Lages, é um convite deles para fazer uma palestra sobre a Aham. inteligência cidadã. Eu descubro que eles tinham um observatório lá em Lages. Eu fui lá e aí eu conheci também de Maringá, né? Eu ouvi falar de Maringá, e aí entramos em contato nossa fundação com o Conselho, né, Nacional de Economia, de Contabilidade, e descobrimos que eles tinham, e descobrimos que aqui na Bahia, em Santo Antônio de Jesus, existe um observatório social que eu fui conhecer. Sensacional. É? Sensacional. Então, olha que É, interessante. Como é que ele explica como é que ele é. funciona? O observatório social, exatamente, é o mesmo observatório social que nasce no Paraná. Só Uhum. que nós chegamos a ter aqui 12 na Bahia e só temos hoje um. Olha como é que regrediu. Ou seja, o que é que eu estou querendo chamar a atenção? O Não é Brasil, fácil mesmo. não é fácil não, né? Então está explicado. A senhora que só experiência aqui não é fácil. Então, olhe bem, como agora eu assumi, não sei se a senhora está acompanhando, eu assumi a presidência da Federação das Associações Comerciais. Nós estamos aqui na Interessante. Associação Parabéns. Comercial da Bahia, bicentenário, 215 anos, está sendo presidido hoje por uma mulher espetacular, Isabela Soares. É. Hoje eu ouvi do deputado federal Léo Prades, que na discussão da jornada 6 por 1, hoje de manhã aqui na casa, ele dizer para mim que, Paulo, eu só tenho que dizer uma coisa a você, eu só vou fazer um elogio a você, foi o seu maior acerto, foi botar uma mulher da bicentenária Associação Comercial da Bahia, e realmente ele está certíssimo. Eu acertei em cheio, né, na escolha de a segunda mulher a presidir a É, bicentenária eu Associação conheci Comercial a outra. e colocar a Isabela, que vem fazendo uma liderança. Hoje foi assim sensacional, que hoje a gente imagina você chegar naquela sala aqui em cima, na sala do Conselho Superior, que dá 70 pessoas, estava lotada e tínhamos 22 entidades, presidentes de entidades associativistas, né, federações, tinha representante da FIEB, FAEB, estava Humberto, estava a FAEB, Uhum. todo mundo, toda a associação, Cid Combustível, a Brasel, todo mundo, pessoa de fora, pessoa de Brasília, e presidindo lá numa mesa uma única mulher, Isabela Soares. Né? Eu olhei de propósito assim, claro, tinha outras mulheres que estavam lá, mas presidente de entidades de classe produtiva, só tinha ela, né? E presidindo a reunião provocada por ela. Então isso nos enche de orgulho, nem enche de orgulho só a mim pessoalmente, porque tem um carinho especial, mas enche de orgulho a Bahia, enche de orgulho no fato da gente saber que isso é importante, que É. isso também é exatamente desenvolvimento social, integração social, é desenvolvimento de nação. Quer dizer, a gente precisa. Tem algumas outras mulheres, né, na diretoria. Tem algumas outras mulheres, né? Não, aqui tem várias. Aqui nós É. temos. Eu Aqui são conheço, por exemplo, seis. Rosema Maluf. Razão. Não, eu estou de presidente ela. Agora, Sim. a nossas vice-presidentes aqui, nós temos desde a minha época que eu já botei 5-5, já no 5-5, eu empatei. Né? Ela era uma dessas. E hoje você tem Rosa Maluf, espetacular, Espetacular. Agna Lucy, também. Eu sou Nós temos. amiga dela, tenho muita admiração. Ela é a craque, uma E é mulher uma também guerreira. filha de imigrantes, viu? É dos Sei. sírios, né? Outra imigração que eu estou agora querendo estudar, desculpa Qual aí, é? a imigração na Bahia. Então, para cá vieram, né? Os sírios, né? Também os alemães, também os italianos, né? A semana passada teve aqui um alemão aqui, de lá do Rio Grande do Sul, Fischer. Ah, rapaz, Fischer, o de você, é o seu. não, Fischer é um nome igual a Silva. Ah, é? É, então Ah, tem tá bom. muito Fischer. Mas, Mas diga, Rosé mas aí eu Maluf, estou querendo Agnaluzzi, estudar, né? Que eu estou pedindo então para o contato com os espanhóis, né? Pepe Faro, Isabela é, Soares, Isabela Soares, Pepe Faro. Eu perguntei para ele, o senhor Pepe, o senhor Pepe.
me daria contar a sua história para. E ele disse assim: eu vim com 13 anos no porão de um navio passando fome. É isso mesmo. Cheguei aqui, eu fui carregar saco na cabeça do armazém dos espanhóis que tinham vindo antes. E aí eh, o armazém nunca sai da minha cabeça. Eu estou sempre inventando um outro armazém. Não é Você está genial? no Pepe do armazém. O Pepe do É, armazém, seu exatamente. Pepe. Ele é assim genial, viu? Estou sempre inventando um armazém novo, né? Uma coisa diferente, né? Então agora ele está aí com outras, né? Mas a gente E tem aqui mulheres como Maria Constança, também, não sei se você conhece, ela é não, presidente não do conheço. Conselho, e recebeu agora também a Academia de Letras, a única mulher também lá em Brasília agora, que é daqui também da associação, nossa vice-presidente, também. Eu vou terminar cometendo uma gafe aqui, mas eu acredito que a gente tem uma quantidade de expressividade de liderança feminina É. também. Mas aqui na Associação Comercial da Bahia, nós temos uma biblioteca que está digitalizada. Então, Uhum. na sua pesquisa sobre a imigração do Bahia, que é uma coisa Bom, importantíssima para a o gente, comércio está. exatamente, eu gostaria que pode ficar à vontade, a casa é Oh, que sua, bom. e Muito a gente obrigada. tem, exatamente, porque veja bem, como tem 215 anos, e normalmente essas lideranças terminam sendo empresários, né, porque eles não têm opção a não ser empresários, você vê que é interessante isso, né? Olha que bacana. Vamos pensar nisso agora um pouquinho. Eu posso dar essa viajada Sim, aqui? claro, claro. Eu saio um pouquinho do nosso. Mas raciocine comigo como é importante quando eu falo sobre empreendedorismo. Veja que os imigrantes, quando eles chegavam aqui, chegavam no porão de navio, É, passando fome, e iam ser acolhidos ou arrumados um emprego, seja qual for, para dormir naquele local, às sim, vezes dormia no depósito, para carregar os sacos na é. cabeça, madeira, seja o que for. Uhum. E essas pessoas normalmente viraram grandes nomes, grandes empresários do Brasil. É, Isso não é legal? Então, quando eu chamo a atenção do meu projeto Marsúpio, que é o projeto de acolhimento do empresário raiz, que eu chamo de empresário raiz e empresário informal. Quando eu chamo a atenção que o empresário raiz, né, hoje, isso é gestão social, hoje, em 2026, que é o informal, chamado de invisível, que ele tem o direito de brotar e frutificar. sim, Veja bem, antigamente não existia o Estado com essa visão social que nós temos tão desenvolvida hoje no nosso país, né? A nossa é. Constituição é cidadã e Uhum. a Constituição solidária, né? Então, hoje nós temos uma arrecadação, estava passando agora do gasto público e impostômetro, enorme no Brasil, um pensamento e um governo que exatamente se posiciona como social, mas quando você para avaliar, hoje o empresário informal, o empresário que eles chamam invisível, né? No meu projeto Massup, que esse projeto é da Fundação, em parceria com a Associação Comercial da Bahia, Interessante. com a classe produtiva do nosso Estado, acolhendo o empresário que é informal, não o enxergando como uma concorrência desleal, ao contrário, enxergando como cidadão, como compatriota, como pessoas que é da mesma nação, que já mora aqui, que está lutando todo dia para sobreviver e Sim. dando a condição social para que ele possa se Uhum. formalizar. E aí, como disse Carol fez parte do primeiro programa de acolhimento das mulheres informais do subúrbio ferroviário de Salvador. Sim, Ela, a Carol Flores, ela até hoje, e ela disse em um depoimento na Rádio Excelsior, maravilhosa, ela disse assim, antes você se sente invisível. E esse programa de acolhimento, que é o Projeto Marsúpio, ele não deu só um CNPJ para a gente. Ele fez nos dar autoestima de cidadania. Eu sei hoje a importância que eu tenho para a sociedade e para o Brasil. Eu sou uma cidadã de Salvador e do Brasil. E tenho o pescoço grosso. Então, o depoimento interessante. dela, que eu repito sempre isso, mostra a eficiência, a eficácia do projeto. Isso dá muito orgulho para nós, né, que criamos esse Claro. projeto, que é ver o seguinte, a pessoa dizendo exatamente o que a gente quer como resultado. Né? Aquela pessoa que se sentia informal mais do que isso, é acolhida mesmo, porque o canguru marsupial é o canguru, né, que bota na bolsa, você guarda o seu canguruzinho, o seu filhote, e vive na bolsa, ele está vivo. Então ele salta,
pula, ele só fica sozinho no ambiente hostil, que é o ambiente formal, por incrível que pareça, quando ele já pode dar seus pulos. Então, isso é fantástico para a gente. Então, eu acho que é um projeto que eu me orgulho muito, associação comercial. A pessoa vem para a associação comercial também, que é isso que está faltando, elas se sentirem mais fortes para começar a frequentar, porque elas não só vem quando a gente chama, ela precisa ter iniciativa de vida, também que é difícil, a vida é mais difícil. Aham. Então, é muito importante quando você faz essa comparação, você entendeu? Do cara que vem imigrante, Sim, sem opção, a é, não ser vencer. isso, isso. E ele chega e encontra e ele redescobre uma outra terra, né? Exatamente. E como foram heróicos esses que vieram, né? E conseguiram sobreviver, ter suas famílias, sua descendência, seus negócios, né? Foram criando também tudo isso. E eu quero ver se eu faço um registro disso. Boa. Até gostaria de uma ajuda da associação aqui, no sentido de identificar quem são. Porque eu quero muito entrevistar os que estão vivos ainda, né? Pronto, o que você, o que o pessoal está querendo é o que eu estou querendo também. Então a gente podia fazer, primeira coisa, está à disposição a associação, está à disposição o podcast. Se quiser colocar É, que é o interessante. outro nome para a gente fazer, está à disposição a equipe, Uhum. está à disposição, inclusive, já estou dizendo por conta da fundação, sem custo nenhum E quem para a não está senhora, vivo, como parece que o pai da Rosema já se já foi, né? faleceu. Pois é, mas ela tem a história, né? Tem a história. Ela conhece a história da família. Então pode ser uma Rosema, por exemplo, né? Pode. E a gente identificar todos esses migrantes, então isso já é um projeto da UPA, já Da UFLA. reconhecido. Sim, é o projeto do nosso centro, mas tudo que a gente faz pede licença, né? Ah, E fica registrado e tal. Então, isso é do Observatório, do CIAGS, é um dos projetos que eu quero ver se eu faço com a indústria, com a FIEB, que eu também sou lá eu sou do maravilha. conselho da E FIEB, a FIEB tem sistema S, tem grana, pode ajudar. Tá aí, ó. Doutor Carlos Passos, presidente da FIEB aí, é, doutor Ricardo Alban, não tem a dúvida, e projeto fantástico. identificar os da indústria e identificar os do comércio, né? Exatamente. Quais foram os migrantes que construíram essa Bahia, né? Que bom, que maravilha. Eu E acho que ainda depois de ter feito isso, né, que isso vai dar um trabalho, eu quero também identificar as pessoas como eu. Eu sou migrante, né? é verdade. Eu vim de Porto Alegre para cá. E o seu marido é baiano de onde? Não, ele era daqui de Salvador, Mas de né? Salvador mesmo? Ele E a era. família dele? Não, a família dele é da Espínola Costa, os Espínolas, né? São do interior aí. Eu não me lembro dizer exatamente. Cacau. A Espínola tinha os Espínolas que eram lá da Isso, região de Cacaueira, na as época pessoas passada. de origem. Aí ele veio para cá e era um acadêmico, né? Era um doutorado em Química e criou o Instituto, né? Que não tinha na UFPA naquele momento. E, enfim, né? Deu uma contribuição muito importante. Mas as pessoas que vieram de outros estados do Brasil como migrantes para trabalhar nas diversas culturas, né? Então, o que eu estou entendendo é o Também da seguinte aqui. agricultura. Exatamente. Então, a senhora já está com a FIEB, né? Nós estamos agora nessa aproximação. Eu acho que é importante. Você não acha que seria importante uma união das associações, das Claro, fundações? claro. FIEB, FAEB, Associação É, Comercial, é, FEComércio, sim. Sindicomércio, todos eles, porque eu acho que essa união daria uma universidade, né, com as E, entidades, daí, e ajudaria a identificar as pessoas e aproximá-las, né? né? Uma pessoa vir para cá e eu entrevistar dentro de um esquema aqui de podcast, ele está vindo aqui, não está indo para a universidade que ele conhece pouco, né? Ele é mais confortável aqui para eu fazer a entrevista com ele, entendeu? Entendi. A entrevista de pesquisa, Vamos transformar marcar essa pesquisa num para a gente fazer. podcast. É isso aí. Maravilha. Minha amiga, é um prazeraço, eu estou muito feliz. Eu queria que a senhora me fizesse qualquer pergunta. O que é que você quer saber da associação, da federação, dos empresários? Qual o recado que você teria para nos dar? Pois é. Então, veja bem, esse trabalho é um trabalho que eu tenho que, embora eu tenha essa ideia, né, eu reduzo dentro dos recursos e das possibilidades que eu tenho, né? Então, eu estou recorrendo a bancos, recorrendo à Fundação de Pesquisa do Estado, né, pedindo apoio para eles, enfim. Mas
Se tiver algum tipo de apoio que possa vir, né? Uhum. Não precisa ser dinheiro, né? Mas esse apoio de, de acolher, de receber, né? De facilitar o contato seria muito, muito importante. E enquanto isso, eu estou tentando esse outro apoio para financiar, para fazer uma pesquisa de alta qualidade, né? Entendi. Eu quero inclusive fazer esse depoimento deles, para depois, o meu propósito, é por isso que eu estou conversando com o governo do estado, é distribuir para as escolas. Ah, Então, as escolas poder ver a vida de Pepe Faro, né? agora Contada começou, por ele. começou a ser um negócio interessante, porque isso tem tudo a ver com a minha ideia exatamente de um programa, de uma campanha nacional pela autoestima cidadã da classe produtiva, Né? né? Então, muito boa essa ideia, porque eu disse que a gente conta muito poucas histórias de sucesso de pessoas que começaram realmente de um sofrimento grande. É, E o povo brasileiro precisa compreender que quando falam em classe social, super ricos, né, se imaginam, né, se cria como se fosse uma coisa do Estado, né? As pessoas é muito normal as pessoas se afastarem do Estado, né? Ou seja, as pessoas fazendo assim, não, porque o Estado e não se inclui, não se entende como fração do Estado. Não existe Estado, né? Não existe, todos nós fazemos parte desse povo, dessa nação brasileira. Então não adianta querer se excluir, não, dizer assim, porque o Estado, a responsabilidade do Estado, a culpa é do Estado. não. Nós estamos juntos com esse Estado, nós fazemos parte desse Nós Estado. somos o Estado. Nós somos esse Estado, exatamente. E aí, quando você para e traz essa ideia de você ver exemplos que conquistaram com a maior dificuldade do mundo, posições, empregam, geram riqueza, né? É coisa que a gente precisa admirar, aplaudir e não ficar, eu diria, ao contrário, como é que se diz, querendo criar uma separação como se você fosse e vai ser sempre o pobre. Não sei se você está entendendo. Eu vou ser sempre o pobre. Eu sempre vou É, ser. Então, o rico, parece que eu não quero ser rico. É como se o rico fosse uma doença, ou fosse alguma coisa que fosse me tirar, me desfigurar, né? Ao contrário, eu acho que todo mundo deveria querer ser próspero, né? E a riqueza não é virtuosa também, não é uma riqueza só da grana, do conhecimento, né? Da capacidade de compreender, de fazer gestão social, né? pública, né? Então isso tudo é riqueza, é prosperidade. Ainda mais hoje no ambiente que nós estamos vivendo no mundo. O mundo evoluiu tanto, o mundo foi É, tão bom que até imigrantes, quando passam se bem que não estou falando da África, não, porque na África a gente ainda enxerga situações que são é, vergonhosas para a gente como humanidade. Mas muita gente migra ainda já com avião, vai de avião, né? Sai daqui para os Estados Unidos, vai para a Europa, de é, avião. Chega lá, é é, legal porque não tem um passaporte, mas entendeu, Miguel? Entrou como férias e não sai mais, né? Então, quer dizer, é, é bem diferente hoje em dia, com ar-condicionado, televisão, capote, roupa, é. comida e assistência, né? Mas é isso, eu acho que a gente eu gostaria de que ficasse à vontade. Como é que a gente pode chegar, né, até a gente se aproximar, que esse trabalho com escolas, Pronto. né? Esse trabalho com periferias, né? Trazer essas experiências do pessoal do comércio, do pessoal da indústria. Olha, eu era também periférico, É e isso aí. hoje, né? É por isso que eu queria a sua ajuda nesse nosso observatório que Sim, está do Beru agora. Nós estamos lá, seria bom ir e estar presente. eu gostaria de ir nesse dia, agora eu peço então para eu vir para cá e ir com vocês, porque eu não tenho noção de Alberu. Não, na época também Eu, me diziam isso, sabia? Você vai assim, mas eu sou do Beru, eu nasci, ou seja, aliás, eu fui morar na Brasil Gás, no sim, Pirajá, aham, certo? Lá com meus 17, 18 anos de idade. E eu ia muito no Beru, né? Não era nem como é hoje, maravilhoso, asfaltado, para ir buscar os litros vazios, né? Que minha mãe e meu pai lavavam para encher de água destilada. Eu ia, dava tudo, esses todos. Então eu conheço tudo. O pessoal disse, você dirigiu táxi? Não, não dirigi táxi, não. Mas eu peguei muita mercadoria de muito caminhão.
Kombi velha fazendo esse Eu peço trabalho. e com Então a gente vocês. vai juntos, com certeza. Gente, Tá por certo. favor, fique à vontade. Essa câmera aqui é da senhora. Olhe para É, ela, diga as suas palavras as finais para a gente tocar o certo. barco aí com esse prazer que a Bem, gente teve. eu quero agradecer a oportunidade, né, que o Paulo Cavalcante me dá aqui, de interagirmos mais. Eu acho que é muito importante esse Exatamente. contato, tanto de vocês conosco quanto o nosso com vocês, né? Então, eu tenho, assim, pela minha vida, esses anos todos de dedicação à formação em gestão social, eu tenho, por exemplo, alunos egressos que estão em posições, por exemplo, o prefeito de Salvador e a vice-prefeita foram alunos do nosso mestrado, Ah, Bruno Reis e Bruno Reis e Ana Paula. Ana Paula. Ana É, Paula é craque a- também em relação a isso Ana aí. Paula é fantástica É, e Bruno também, mas os enfim, dois, os maravilhosos. dois são muito importantes, como também pessoal do Estado, né? Temos muita gente, temos gente no mundo associativo formado, né? Então a gente tem muita gente que pode envolver, que tem poder ou que tem competência que pode nos ajudar num projeto como este. Maravilha. Tenho muito prazer em interagir com esses observatórios, e o nosso Observatório de Gestão Social é este, que é um lugar de acolhimento, Exatamente. né? E o que eu estou E- fazendo é parceria com o Estado e com o município. Eu tenho É, os dois, ou seja, o pessoal, porque eu vou direto nas escolas, a gente está vendo, sim, tanto lá no Palmares, como é, lá com a certeza. gente fez também uma parceria, foi na Boca da Brasa, no Espaço 360, lá no subúrbio ferroviário também. Então Sim, a gente, o que a gente, pra gente não, a gente não está nem um pouco preocupado com qual é a sigla do partido dos nossos governantes. é, Nós somos todos povo brasileiro, e estamos preocupados com o bem-estar social, com a é, transformação, a melhoria da nossa nação. Afinal de contas, quando a gente faz uma coisa boa para a é, nossa comunidade, para a nossa sociedade, está fazendo uma coisa boa para nós. Aí dizer que eu sou, aí eu me assumo como um ser egoísta ou egoconsciente, né? Porque eu sei que eu sou egoísta, mas o que eu quero para mim é o melhor, além da minha família, para meu bairro, para minha cidade, para o meu estado, para o meu país. Então eu sou egoísta, porque eu quero o melhor para a gente. Aliás, eu quero o melhor para o mundo. Então é por isso que eu sou egoísta, porque eu quero o melhor para mim é isso, viver no mundo melhor. Gente, bom, foi um então prazer foi um imenso. grande prazer e Prazer vamos foi meu. trabalhar juntos. Vamos sim, vem cá, vamos brindar aqui. Pronto. Prazer, é da nossa conta. Pau na máquina. Obrigado.